Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Orion, sou professor voluntário do cursinho da Imaculada Conceição e no decorrer das nossas aulas desse ano a gente vai se preparar juntos, né, para o vestibular, e a gente vai falar sobre tópicos de matemática, né, tópicos de matemática básica, né, alguns tópicos um pouquinho mais avançados, mas o nosso começo ele vai se dar pela matemática, falando sobre teoria dos conjuntos. Beleza, pessoal? Me apresentando um pouquinho para vocês, eu sou formado pela UEPG em Engenharia da Computação, né, e pós-graduado em Inteligência de Negócio, né, voltado à tecnologia, e gosto muito de trabalhar com matemática, né, já trabalhei no presencial do Cursinho da Imaculada, né, e hoje a gente está aí para as aulas online. Beleza, pessoal? Vamos falar sobre a teoria dos conjuntos. Né? Primeiramente, vamos entender o que é essa teoria. Né? A gente pode falar que a teoria dos conjuntos é a base para o estudo da álgebra. Né? Por meio dela, estudamos as propriedades e características e as operações envolvendo conjuntos. Né? Então, a gente vai estudar propriedades, né, desses conjuntos, né, quais são as características dos conjuntos, o que define um conjunto, né, e as operações. Né, a gente pode operar, assim como na álgebra, né, por isso ela é a base para o estudo da álgebra, né, a gente vai somar, subtrair, a gente vai trabalhar as operações com conjuntos, beleza? No estudo desses conjuntos, né, a gente precisa primeiro entender alguns conceitos primitivos, né, ou primordiais, né, para que a gente consiga entender como funciona a teoria dos conjuntos. Beleza, pessoal? Primeiramente, a gente tem que entender o que é um conjunto. Né? Um conjunto nada mais é do que uma coleção de objetos, né, e esses objetos, eles têm uma determinada característica em comum, né? Uma semelhança. E a gente pode pegar o primeiro exemplo, onde a gente fala que a gente tem o conjunto de todos os brasileiros. Então, eu, Orion, né, você que está me assistindo, nasceu no Brasil, considerado brasileiro, a gente faz parte do conjunto de todos os brasileiros, né? Então, em comum, a gente tem que a gente nasceu no Brasil, né? Denomina-se, né? A nossa denominação é brasileiro, logo a gente faz parte desse conjunto. Né? O conjunto de todos os números naturais, né? Então 1, 2, 3, 4 é um número natural, essa é a característica dele. Essa característica semelhante, eu posso reunir todos esses números naturais, né? 1, 2, 3, 4, dentro de um conjunto denominado conjunto dos números naturais. Né? O conjunto de todos os números reais, tal que x ao quadrado menos 4 é igual a zero. Por exemplo, né, eu posso pegar x ao quadrado, 2, né, por exemplo, 2 ao quadrado igual a 4. 4 menos 4 igual a zero. Esse elemento, ele satisfaz essa equação. Logo, se é um elemento que satisfaz a equação, ele é um elemento do conjunto de todos os números reais, tal que x ao quadrado menos 4 igual a zero. Beleza? É uma característica que define esse grupo, é que esse x satisfaça a equação. Beleza? Em geral, a gente pode denotar um conjunto, né? Ele por uma letra maiúscula do alfabeto, né? Então eu posso chamar o meu conjunto A maiúsculo, B maiúsculo, C maiúsculo, né? Isso que define o que eu posso denotar um conjunto é por uma letra maiúscula do alfabeto. Beleza? Muitas vezes um conjunto ele é representado com seus elementos, né? Lembra que a gente falou que é coleção de objetos, né? Essa coleção de objetos são coleção de elementos, né? O conjunto ele tem seus elementos envolvidos pelas chaves, né? Através de duas formas básicas e uma terceira forma geométrica, né? Então, duas formas básicas são envolvidas pelas chaves, certo? Mas além dessas duas formas, eu posso representar um conjunto por uma terceira forma, né? E aí é uma forma geométrica. Então, as duas formas básicas é a apresentação e a descrição, né? Vamos falar um pouquinho sobre cada uma. A apresentação, né? Eu estou falando que os elementos
desse conjunto, eles vão estar dentro de duas chaves. No caso, eu vou escrever os elementos dentro das chaves. Então, conjunto das vogais, que é o nosso primeiro conjunto, denotado pela letra maiúscula A. Vejam aí. Então, eu tenho A, E, I, O, U, que são as minhas vogais, né? Logo, eu escrevi todos os elementos entre as chaves, né? Eu estou colocando dentro das chaves os elementos de A. Beleza? Números naturais, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Eu estou colocando dentro das chaves. E ó, vejam que a letra N é que denota esse conjunto. N maiúsculo denota o conjunto dos números naturais, né? Letra M ali denotando o nosso terceiro conjunto, onde eu tenho João, Maria e José, 3 nomes dentro das chaves, né? Esse conjunto aí, por exemplo, eu podia falar que são os filhos de Pedro, né? Pedro tem 3 filhos, João, Maria e José, conjunto denotado pela letra M maiúscula, e os elementos dentro das chaves. Beleza? Vamos para a próxima forma de denotar um conjunto, né? Que é a forma descrição, né? Onde o conjunto ele é descrito por uma ou mais propriedades. Então, o que é isso? Estou falando que o conjunto A ele é igual a x, tal que x é uma vogal. Então, essa x é uma vogal, ser uma vogal é uma propriedade de um elemento do conjunto A. Logo, se x é vogal, então se x é A, ele está dentro, ele pertence a A. Se x é igual a E, ele valida essa propriedade, então E está dentro do conjunto A. Beleza, pessoal? Né? Assim como N é igual a x, tal que x é um número natural. Então, se eu tiver x igual a 2, né? 2 é um número natural, ele obedece essa propriedade, essa regra. Então, 2, né, o x é pertencente, né, ao conjunto N dos números naturais. Beleza, pessoal? E aí o nosso terceiro modo a nossa terceira forma de representar um conjunto é a forma geométrica, que eu tenho o diagrama de Van Euler, né? Nessa regra, né, eu tenho que os conjuntos eles são mostrados graficamente. Então, ó, o conjunto A, que é o conjunto das vogais, né, ele está dentro de um retângulo, né, os elementos estão dentro de um retângulo, lá A, E, I, O, U, dentro do retângulo verde. Né? Graficamente, eu estou conseguindo visualizar um campo que está limitando esse conjunto. Beleza? Assim como N, uma elipse, né, um azulzinho, onde dentro dessa elipse tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, né, os números naturais e aí por diante. Mesma coisa o conjunto M, denotado ali dentro do quadradinho João, Maria e José. Beleza, pessoal? E aí a gente falou tanto de elemento dentro do conjunto, né, mas e o que é um elemento, né? O elemento nada mais é do que um componente de um conjunto, né? José da Silva é um elemento de conjunto dos brasileiros. Então, José da Silva nasceu no Brasil, foi nacionalizado, né, brasileiro, logo, ele pertence ao conjunto dos brasileiros. É a mesma coisa, pensem que eu, né, Orion, nasci no Brasil, sou brasileiro, logo, eu sou um elemento do conjunto de todos os brasileiros. Né? Você nasceu no Brasil, logo, você é brasileiro e está dentro do conjunto de todos os brasileiros. Faz parte, você é um elemento desse conjunto. Beleza? E aí, por exemplo, ali nosso segundo exemplo, é um elemento do conjunto dos números naturais. Né? 1, 2, né? 3 é um elemento dentro desse conjunto. Menos 2, né, no terceiro exemplo, é um elemento do conjunto dos números reais que satisfaz a equação. Né? Lembra lá que a gente falou lá no começo, é a mesma equação do primeiro slide, a gente falou que 2 elevado ao quadrado é 4, menos 4 satisfaz a equação. Menos 2 ao quadrado vai dar 4 positivo, menos 4 igual a 0. Né? Também é um elemento desse conjunto. Em geral, um elemento de um conjunto ele é denotado por uma letra minúscula do alfabeto. Né?
Então, se eu tenho o conjunto A maiúsculo, eu posso falar que um elemento de A é o A minúsculo, né? Então, eu denoto um elemento com uma letra minúscula. Conjunto, letra maiúscula, elemento, letra minúscula. Beleza? Existem algumas relações importantes na teoria dos conjuntos, né? E aí a gente vai falar da relação de pertinência, da inclusão, entre outras, né, relações. E ainda a gente pode ter algumas operações, né? Lembra que a gente falou lá no comecinho, né, que a gente pode operar esses conjuntos. E aí a gente vai ter a união, interseção, diferença de conjuntos, né? Que aí a gente vai também falar sobre eles, conversar sobre essas operações nas próximas aulas. E aí vale dizer ainda que um conjunto pode ser representado por meio do chamado diagrama de Venn, como a gente viu também em alguns slides atrás. E esse diagrama de Venn, ele é muito importante, ele é fundamental para a gente estudar as operações entre os conjuntos. Para começar a ver essas relações, operações, a gente vai falar sobre a relação de pertinência, né? Então, um conjunto ele é composto por elementos, como a gente já conversou. Quando o elemento está no conjunto, a gente pode dizer que esse elemento pertence ao conjunto, né? Aí vem a relação de pertencer, de pertinência a um conjunto. Aí vocês podem ver o símbolo onde eu leio pertence, né? E aí a gente pode também, né, tem o caso contrário, onde a gente tem um elemento que não está no conjunto, que não pertence a um conjunto, e pode ver que o símbolo da não pertinência, ele é o mesmo símbolo do pertence, só que imaginem lá que quando você vai estacionar seu carro, né, ou quem não tem carro, mas que, né, passa lá num lugar onde tem uma placa que tem uma bola branca com um contorno vermelho, nela um E escrito em preto, sem mais nada, né? Ali é um lugar de possível estacionar. Mas quando eu quero falar que naquele lugar, eu não posso estacionar, o que lá na sinalização de trânsito tem? Tem uma listra vermelha, falando que é proibido estacionar. Logo, a mesma coisa aqui vocês podem trazer para a matemática, onde se eu tenho um elemento que pertence, né, o nosso elemento, nosso símbolo, para não pertinência, como se eu riscasse, eu colocasse aquela faixa vermelha na frente do E, né, do símbolo de pertence. Então eu falo que a não pertinência, né, eu dou a não pertinência por esse símbolo. Beleza? Vamos ver alguns exemplos, né, como eu posso ler, né, se tiver escrito, né, se tiver esse símbolo, como que eu posso interpretar. Beleza? A, né, ao conjunto das vogais A, E, I, O, U. Vejam o símbolo ali. Se a gente voltar ao slide, né, a gente vai ver que lê-se pertence. Então, logo, A pertence ao conjunto das vogais A, E, I, O, U. Né? Segundo exemplo, 2, vejam que é o mesmo símbolo, então eu leio 2 pertence ao conjunto dos números pares. Né? E aí vamos para a relação de não pertinência. Né? A não pertence, vejam que o símbolo de pertinência tem aquela listra, como se eu tivesse lá na placa de trânsito, tem aquela lista. Então, A não pertence ao conjunto das consoantes. Mesma coisa que 2, pertencente ao conjunto dos números pares, 2 não pertence ao conjunto dos números ímpares. Beleza, pessoal? Dada a relação de pertinência, a gente vai ter também a relação de continência, né? E aí a gente está falando de uma relação de comparação entre dois conjuntos, né? Notamos uma relação importante, né, entre os dois conjuntos, chamada de continência, né? A gente pode dizer que um conjunto A está contido num conjunto B, quando todos os elementos do conjunto A, eles estão presentes, eles são elementos também do conjunto B. Podemos dizer também que o conjunto B contém o conjunto A. E aí a gente vai, para expressar essa relação, a gente pode utilizar os seguintes símbolos e também vai ficar um pouquinho mais claro para você. Contém, né? É como se eu estivesse colocando um Czinho invertido ali, né? Contém. Um C normal está contido. E aí, lembra lá da placa de trânsito. Se eu não
contenho ou não está contido, né? Proibido estacionar, né? Eu tenho uma listra em cima do símbolo. Exemplo, dados os conjuntos A, 0, 5 e 10 e B, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, nós podemos dizer que B contém A, né? Então, se eu pegar o conjunto B, eu vou ver lá que 0 é um elemento de B, 5, que é um elemento de A, é um elemento de B também. E 10, que é um elemento de A, é um elemento de B. Logo, todos os elementos de A estão contidos em B. Então, B contém o conjunto A, né? E aí a gente pode falar que A está contido em B. Beleza, pessoal? Então, os dois jeitos estão certos de fazer essa comparação. E aí, pessoal, né? Se eu tenho que, né? Um conjunto contém todos os elementos de um outro subconjunto, né? De um outro conjunto, né? Aí eu já entreguei a resposta para vocês. Mas eu posso chamar essa relação de subconjunto, né? Por exemplo, pega o conjunto B, onde eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Alguns subconjuntos de B são A, 1, 2, 3, 4, 5. Então vejam que 1, 2, 3, 4, 5 são os primeiros elementos de B. Logo, como A está por completo dentro de B, né, está contido em B por completo, eu posso falar que A é um subconjunto de B. Né? Assim como o C ali, né, o conjunto C, eu tenho 2, 4, 6, 8 e 10. Podem ver que 2, 4, 6, 8 e 10 estão contidos em B. Logo, C está contido em B, e com isso eu posso falar que C é subconjunto de B. Beleza? Mesma coisa para D igual a 10, onde 10 também é um elemento de B, né? Então, D é um subconjunto de B. Beleza, pessoal? E aí a gente vai falar de alguns casos particulares, né, de conjunto. Onde eu tenho o conjunto vazio, um conjunto é conhecido como vazio quando ele não possui nenhum elemento, né? Ele pode ser representado por duas chaves, né, vazias, sem nenhum elemento no meio, ou pelo símbolo zero riscado que eu falo, que é o símbolo de vazio, né? Ambos os símbolos têm o mesmo significado, né? Eu estou falando que um conjunto é vazio, né? E aí a gente pode também falar que o conjunto vazio ele está contido em todo e outro qualquer conjunto. Beleza, pessoal? E aí mais um caso particular é o conjunto unitário, né? E aí a gente conhece um conjunto unitário, aquele que possui somente um único elemento pertencente a ele. Por exemplo, os conjuntos ali, ó, A igual a 0, só tem esse elemento dentro de A, só tem 0 dentro de A. Logo, um conjunto unitário, conjunto de um elemento. B igual a 1, conjunto unitário. E C igual a 2, 2, o único elemento de C. Então, logo, C é um conjunto unitário. Beleza? E aí a gente tem o terceiro caso particular, onde eu tenho o conjunto universo. O conjunto universo ele é definido como um conjunto formado por todos os elementos que devem ser considerados para uma determinada situação. Né? Todo elemento pertence ao conjunto universo e todo conjunto está contido nele. Então, por exemplo, né, o conjunto dos números naturais, 1, 2, 3, 4, né, e aí para frente, ele pode, em determinada situação, ser o conjunto universo. É o conjunto que contém todas as possibilidades, né, de eu resolver uma situação. Por exemplo, o conjunto dos inteiros pode ser o conjunto universo de uma determinada situação. Assim como, né, o conjunto das vogais A, I, O, U pode ser o conjunto universo para determinada situação também. Né? Beleza, pessoal? Espero que ficou claro para vocês. Qualquer dúvida, deixa nos comentários desse vídeo. Procura a coordenação que a gente vai poder sanar aí o mais rápido possível. E aí, pessoal, a gente vai para os próximos passos, né? Visto algumas características de conjuntos, ainda a gente vai conversar sobre mais alguns detalhes sobre conjuntos, mas nos próximos passos, para que a gente entenda essa teoria e continue estudando essa teoria, é a gente entender as operações de conjuntos. Beleza, pessoal? E por hoje, né, a gente encerra a nossa aula. Como eu falei, qualquer dúvida, pessoal, deixe nos comentários do vídeo. Procura a coordenação do cursinho que eles passam
né, a sua dúvida para o professor e a gente vai sanar, vai tentar trabalhar essa dúvida aí para que, né, a gente consiga entender cada vez mais esse assunto. Beleza, pessoal? Mais uma vez, muito obrigado e bons estudos.